Agora vamos lá. O primeiro texto que a gente tem que abordar é Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Você conhece esse texto? Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Opa, passei demais aqui. Deuteronômio 6, verso 4. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse é praticamente o suprassumo da teologia judaica, que até o Shema Israel. Aqui eu tenho o texto em hebraico, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, né, o nosso Senhor é o único Deus. Quando você vai para Marcos, capítulo 12, 28 a 30, alguém perguntou para Jesus também qual que era o principal dos mandamentos, e Jesus repete esse texto aqui do Deuteronômio. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é único. Então, qualquer doutrina para ser condizente com a Bíblia, ela não pode abrir mão dessa máxima do Antigo Testamento que Deus é um. Mas agora eu tenho que explicar para vocês o que significa Deuteronômio 6, verso 4. Será que, então, você já matou a trindade, porque se Deus é um, então não podem ser três pessoas. Calma, entendeu? Será que Deus pode ser três pessoas, mas que falou que Deus é só um? Eu vou mostrar para vocês aqui de novo o texto hebraico, só que com uma parte amarela ali, que é da palavra errad. E aqui eu coloquei o texto hebraico, inclusive com a transliteração. Transliteração é quando você pega as letras hebraicas e coloca com uma letra brasileira para você ter uma noção aproximada do som. Então você tem Shema Israel, Adonai, quando eu falo Adonai ou Hashem, é a mesma coisa, está escrito lá Hashem, a terceira, Hashem ou Adonai é uma maneira que os judeus têm de falar de Deus sem pronunciar o nome sagrado de Deus. Mas onde está escrito Hashem, aí a terceira palavra. Eu esqueci de dizer uma coisa importante para vocês. O hebraico se lê da direita para a esquerda, tá bom? Da direita para a esquerda. Então, voltando, olha, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Aí está Hashem Eloheinu. Então, eu estava explicando para vocês que Hashem, ou Adonai, que significa Senhor, Hashem é o nome, Adonai é o Senhor. É a maneira que os judeus têm, os religiosos até hoje, de evitar falar o nome sagrado de Deus, que é chamado de tetragrama, porque ele tem quatro letras, o Yud, o Rei, o Vav e o Rei. Essas quatro letras fazem o nome sagrado de Deus, que é impronunciável no entendimento judeu. Então, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o Senhor, é o único. Aí falar, Adonai Echad, é um. O que significa esse fato de Deus ser um? Aqui nós temos que explicar que existem duas palavras em hebraico para um. Você tem uma terceira, mas eu quero falar só dessas duas aqui. Você tem a palavra Echad e você tem a palavra Yahid. Eu vou explicar para você qual que é a diferença. As duas palavras, Errad e Yahid, podem significar um, primeiro, no sentido literal. Tá certo? Errad, às vezes, tem um sentido de primeiro, número ordinal, ou número cardial, um, tá certo? Mas Errad, às vezes, dependendo do contexto, pode assumir um sentido de um plural. O que é isso, Rodrigo? Nunca ouvi falar de um plural. Fique tranquilo que eu vou dar exemplos e você vai entender isso nessa aula tranquilo. Errad pode ser uma unidade que comporta outros elementos. Tanto é que quando Maimônides estava escrevendo uma espécie de declarações de fé judaicas, ele ficou incomodado com a palavra Errad, de Deuteronômio 6, verso 4, e ele falou, nosso Deus é um, e colocou Yahid. Ele não usou a palavra errado, porque Maimônides, esse grande rabino do judaísmo, entendeu que a palavra errado, ela podia dar dúvida. Então ele mesmo admitia isso. E eu vou dar alguns exemplos para vocês daqui a pouco, tá bom? Vamos lá. Olha como é que errado pode ser um plural, que parece contrassenso, né? Contraditório. Vamos lá. Gênesis 1, verso 5, quando diz, o primeiro dia, Yom Echad, ele é composto de tarde e manhã. Houve tarde e manhã
o Yom Echad. Então, veja bem, um composto de tarde e manhã. Gênesis 2, 24. O homem e a mulher se tornam uma só carne. Basar Echad. Olha, uma só carne composta do homem e da mulher. Gênesis 11, verso 6. A humanidade rebelada é descrita como um só povo. Am Echad. Am Echad. Um só povo, mesmo composto por várias pessoas. Jeremias, capítulo 32, verso 39. Na nova aliança, Deus promete dar um só coração a todo o seu povo. Lev Echad. Um só coração. Uma unidade espiritual na diversidade. Então você está vendo aqui que nós temos vários exemplos em que a palavra Echad significa um composto, ou um plural, um composto de vários elementos. Agora, atenção. O que muita gente apresenta de objeção a essa declaração que eu fiz é que tem várias situações no hebraico onde Echad significa um mesmo, um literal, como se falasse assim, olha, eu tenho aqui, sei lá, um celular, só um, não são dois, Echad. Sim, existem esses termos, mas o que os gramáticos da língua hebraica apresentam é o seguinte: há situações em que Echad significa um só, e há situações em que Echad significa um composto, como, por exemplo, as passagens bíblicas que eu citei, e há várias outras. Agora, quando você fala Yahid só significa um mesmo. Yahid não tem o sentido de um composto. Então, se Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, tivesse dito Shema Adonai Eloheinu... Não, Shema... nossa, agora deu um branco aqui. Vamos lá, vamos ler no hebraico de novo aqui, a gente vai pegar direitinho. Se no hebraico tivesse assim, ó, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Yahid, aí realmente eu tinha um problema para a Trindade. Porque estaria dito, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Não tem como ter pluralidade nesse um. Aí deveria estar escrito, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Yahid. O Senhor é um absoluto. Mas está escrito Adonai Echad. Então, aqui não é uma contradição com a Trindade, porque Echad pode ter um sentido de um composto, como eu mostrei para vocês, tá bom? Diferente de Yahid. Tanto é que, olha que curioso, na Bíblia da nova New Jewish Publication Society, que é uma Bíblia publicada pelos judeus, da Tanakh, e também tem pessoas de outras confissões religiosas ali, mas é uma Bíblia aprovada por rabinos. Olha como é que ela traduziu em inglês o Shema Israel. Hear, O Israel, our God alone. O nosso Senhor apenas, tá bem? O somente. Então, em vez de ler a frase como o Senhor nosso Deus, o Senhor é um, é mais preciso lê-la como o Senhor é nosso Deus, o Senhor somente. E uma forma de até facilitar essa tradução aí é você comparar com o texto de Zacarias 14:9, que também na Bíblia judaica está escrito assim: o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia o Senhor será um, e o seu nome um. Tá bom? Ou seja, há outros reis, mas naquele dia somente o Senhor será rei. Então aqui está dizendo assim, o Senhor, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o Senhor somente. Não vamos ter outros. Interessante eles terem traduzido o Senhor somente. Enquanto muitas Bíblias só falam, ouve, ó Israel, o Senhor é um, lá colocou o Senhor somente. O Senhor somente. Os próprios judeus admitem isso, que existe uma diferença entre Echad e Yahid. E só para você ter uma noção que eu não estou inventando isso aqui para favorecer a Trindade, existem vários gramáticos judeus que admitem
que o errad, usado ali em Deuteronômio 6 verso 4, pode significar uma unidade plural, ou um composto. Tem um livro muito importante do judaísmo, que é o Zohar. O Zohar é uma obra do 2º século, que ela é atribuída a um rabino chamado Shimon Bar Yochai, ou Rashbi, como é o apelido dele, que seria um judeu perseguido pelo Império Romano, e seria do 2º século. E o Zohar, embora as versões que temos dele são medievais, ele é muito usado por judeus, inclusive da linha da Cabala e tudo mais. E eu não estou falando que eu concordo com o Zohar, que eu vou subscrever tudo que o Zohar apresenta, mas quero dizer apenas que o Zohar foi escrito por judeus que entendem de hebraico e aramaico. Tanto é que ele está escrito em aramaico. E olha o que ele diz aqui com relação ao errad de Deus. Olha o comentário que o livro faz sobre Deuteronômio 6, verso 4. Aqui não são cristãos, é judeu falando. Vinde e vede o mistério da palavra Hashem, para não pronunciar o nome de Deus, né? Há 3 degraus, cada um existindo por si só. Contudo, são um. Há 3 degraus, contudo, são um. E tão unidos que um não pode ser separado do outro. O santo ancião é revelado com 3 cabeças, que estão unidas em uma. Quando fala 3 cabeças aqui, é Roshim, em hebraico, Rosh, significa 3 princípios, tá certo? Três essências. O ancião é revelado com 3 cabeças, que estão unidas em uma. E essas cabeças 3 exaltadas, ou são 3, essa cabeça é 3 exaltadas. O ancião é descrito como sendo 3, porque as outras luzes que emanam dele estão incluídas no 3. Mas como 3 podem ser um? Olha, o próprio judeu do 2º século já perguntava isso. Como 3 podem ser um? São realmente um só, porque os chamamos de um? Como 3 podem ser um só? Pode ser conhecido através... Como 3 pode ser um só? Pode ser conhecido através da revelação do Espírito Santo. Tá bom? Então você tem edições hebraicas e aramaicas do Zohar, fazendo um comentário sobre Deuteronômio 6, verso 4. Agora, a próxima passagem do Zohar, ela é mais profunda ainda. Olha o que diz. Essa graça suprema é o unificador. Por essa razão, a seção do Shema é unida àquela de e assim será, pois o ato que torna cada dia uma unidade e da mesma forma a soma total dos dias separados no todo perfeito é o fato de seguir a vontade divina em conhecimento e em ação. E somente através desse ato de concentração na união durante a oração e a recitação do Shema, que é do Deuteronômio 6, verso 4, pode-se alcançar aquela união da qual falamos frequentemente, isto é, união de cada um, a união que é expressa na frase ouve, ó Israel, tetragrammaton, Eloheinu, tetragrammaton, é um. Estes 3 são um. Como podem os 3 ser um? Somente através da percepção da fé. E a última passagem aqui do Zohar diz: na visão do Espírito Santo, apenas na contemplação dos olhos ocultos, o mistério da voz audível é semelhante a este, pois embora seja uma, consiste em 3 elementos, fogo, ar e água, que, no entanto, se tornam um só mistério da voz. O mesmo ocorre com o mistério das tríplices manifestações divinas designadas por tetragrammaton, que é o nome sagrado de Deus, Eloheinu, o nome sagrado de Deus. 3 modos, no entanto, formam apenas uma unidade. É muito difícil entender o Zohar, ele é muito filosófico, muito poético, tem frases truncadas, mas eu acho que deu para você entender uma coisa básica. Quem compôs o Zohar entendeu que ali em Deuteronômio você tinha uma unidade composta de Deus. Agora, é lógico, eu tenho que ser honesto também com a fonte, porque alguém numa resposta pode falar isso. O Zohar fala de 10 emanações de Deus. É verdade, ele fala de várias emanações de Deus, não apenas 3. Mas o meu argumento aqui não é que o Zohar prova a trindade, tanto é que os judeus não aceitam a trindade. O meu argumento é que o Zohar admite que Deuteronômio, capítulo 6, verso 4,
significa que Deus é um composto, ou seja, um que pode ser composto de outros elementos. Errado. Portanto, o um de Deus pode ser composto de mais de uma pessoa, tá bom?